Sim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Podem citar. Obrigado, Bicinha. Esse texto aqui, o texto e contexto vai falar sobre o fim dos tempos. Mateus 24. E a nossa geração, ela está vendo dentro dos seus olhos os sinais do fim do tempo. Apesar que ontem e hoje foi o fim de muita gente, amém? Tanto ontem justo como ímpio morreram, e hoje também. O justo que morreu, ele está deslumbrando agora que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, que está agora no paraíso debaixo do trono de Deus. E o ímpio, como a Bíblia diz, está lá no ar esperando o juízo. Essa mensagem que o Senhor... Pode sentar, Marina. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu queria compartilhar com os irmãos, para nós entendermos, para todos nós entendermos o privilégio dos salvos e aqueles que creem na palavra. Crê que a Bíblia diz, porque o homem, a preocupação do homem, ou seja, da família, ela está voltada à sobrevivência. Humanamente falando, trabalhar, ter o seu alimento, ter suas coisas. Mas a Bíblia diz que o homem, ele ia comer do suor do teu rosto. Amém? Ia comer do suor do teu rosto. Aqui, quando Jesus fala em Mateus, ele escreve concernente os sinais do tempo, Jesus já estava no fim do seu sermão. Quando você vai ler o capítulo 25, vai falar sobre as virgens e as prudentes. No capítulo 26 de Mateus já vai falar sobre Jesus no Monte das Oliveiras, quando Judas o trai. Mas nós temos que ficar atento, vou repetir, o privilégio que nós temos, que a Bíblia revela o fim de todas as coisas. E Jesus aqui, ele vai falar aos discípulos, porque os discípulos estavam muito ligados ao templo, né? Os judeus eram muito ligados ao templo. O templo judeus era algo sagrado. Era onde todo sábado ele estava lá adorando a Deus. Isso era sagrado. As coisas terrenas. O coração dele estava inclinado às coisas perecíveis. E isso é um mal da nossa geração e é um mal dos cristãos, porque todo mundo se prepara, se esforçam, se dedicam. Errado não. As pessoas cuidam hoje da saúde, vão para a academia, se vestem bem, procura comer melhor, para ter uma aparência melhor. As pessoas se cuidam hoje, para viver mais, para chegar na sua velhice com saúde. Outros, né, se cuidam para criar um impacto entre os seus amigos. E quando você se cuida, você está cuidando também da sua saúde. Essa é a visão central do ser humano. Que ele quer ter o carro, quer ter a tua casa, ele se organiza para ter as suas coisas. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos aqui no capítulo 24, quando nós vamos ler sobre esse aqui. Jesus saindo do templo. Os discípulos aproximou-se dele,
para mostrar a construção do templo. E vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, que será todas derrubadas. Jesus respondeu para ele. Sabe essa estrutura toda que vocês estão glorificando, que vocês te amou a essas coisas? Ele falou assim, olha, não vai ficar nada. Aqui. Tudo vai cair. E os discípulos, ele ficou preocupado com isso. Ao ponto que quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, que era um hábito dele estar sempre no monte orando, ele chama a Jesus e pergunta, Senhor, quando vai ser o fim do mundo? Que sinais? E Jesus, ele começa a responder para os discípulos sobre isso aqui. E Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Ó, cuidado que ninguém vos engane. Engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Mas aqui no 7 vai assim, ó, nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início de princípio de dores. É o que nós estamos vivendo, né? Desde que dessa geração de Jesus havia guerra, sempre houve guerra. Só que as guerras os terremotos têm cada vez mais aumentado. Tanto terremotos, se você for fazer uma pesquisa nós estamos no século 21, no século 20 houve terremoto, mas no século 21 houve mais terremotos que é no século 20. E mais fome, peste. E você percebe que há lugares que há terremotos e há lugares que não há terremotos. Há lugares que é mais peste e tem lugares que não tem peste. Tem lugar que tem país que tem mais fome e outros países que não tem fome. E tudo isso está diante dos nossos olhos. Você está entendendo? Tudo isso nós temos contemplado o que a Bíblia está dizendo. A gente ouve notícia, hoje com a internet, a notícia é muito rápida. Acontece hoje algo na França, com 5 minutos a gente já está sabendo aqui. Rápido. E quando você observa a notícia, o que tem acontecido? Aumento da corrupção, aumento da violência, aumento da maldade. Pessoas hoje matam outros porque pisou no pé. Você vê cada loucura. E eu meditando com a pastora esses dias, e nós estávamos falando sobre o fim, sobre essas coisas que estão acontecendo. O Espírito Santo nos fez lembrar do primeiro livro da Bíblia, quando Deus faz o homem, depois veio a geração, que Adão e Eva caem, e depois vieram a geração de Sete e a geração de Caim. Ambas essas gerações eram divididas. Caim foi para Nod, lá formou a sua família e lá cresceu, tá, a sua cidade, os seus descendentes. Você vai ler isso lá no livro do Gênesis capítulo 5. E depois veio a geração de Sete. Só que no capítulo 6 do livro do Gênesis, capítulo 6, você vai ver a revelação que Deus dá a Moisés, o que estava acontecendo nessa geração. Deus escolhe Noé. Mas quando Deus começou trouxe Noé para ser o pregador da justiça, a Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Noé foi o pregador da justiça. Então Pedro estava dizendo que naquela geração, Deus escolhe Noé, e Noé foi o pregador da justiça. Ou seja, Deus escolheu Noé para aquela geração para falar
anunciar a palavra. Mas quando você vai ler aqui o livro do Gênesis, capítulo 6, olha só como é que é tremendo, ó. Gênesis capítulo 6 diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram as filhas. Aqui a gerar, quando ele fala que filhas, está falando os descendentes de Caim. E os filhos de Deus vieram, que as filhas dos homens eram bonitas. Quando fala filho de Deus, está falando a geração de Sete. Olha o que aconteceu. Escolheram para si aquelas que agradaram. Então eles começaram a se envolver com a geração de Caim. Por isso que Paulo, quando ele fala de relacionamento, Paulo fala sobre isso, e Abraão, lá no começo, quando ele chama Eliezer, fala assim: olha, escolhe uma mulher para o meu filho, da minha parentela. Por isso que a orientação que quando você escolhe uma esposa, você tem que escolher uma esposa na mesma visão, do mesmo Senhor, que crê no mesmo Deus, do mesmo Senhor. Porque quando você escolhe uma pessoa que não está na mesma visão, que você crê no mesmo Deus, vai dar problema. Porque ela crê em outra coisa, não no seu Deus. Vai dar problema. Foi isso que aconteceu aqui. Quando os filhos de Sete casaram com as mulheres da descendente de Caim, começou a se corromper. Ó, não estou falando aqui mal das mulheres, tá bem? Mas Salomão lhe fala lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, que ele achou uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, que cujos são redes e laços. Quando ele fala ali, ele fala da mulher pecadora. Amém? Ele fala da mulher pecadora. O homem que cai na mão de uma mulher pecadora, ele cai na desgraça. A vida dele vira um inferno. Eu já vi muitos homens morrer por causa de mulher pecadora. Eu já vi muitos fracassar e quebrar por causa de mulher pecadora. O pregador de Provérbios, Salomão, ele mesmo, lá em Provérbios, capítulo 10, ele vai falar sobre a prostituta. E tem muito homem que larga sua esposa para se envolver com a prostituta. É louco. A sua mulher pode ser difícil, mas é ela que está com você ao lado aí. A sua mulher pode ser, muitas vezes fala, a mulher fala. Principalmente quando a mulher está na sua razão. Meu querido, eu vou falar uma coisa para você, glória a Deus, aleluia. Quando ela está na razão dela, aleluia. Ai, vamos nascer de novo. Amém? Então, ouça a sua esposa. Quando eu passei a ouvir a minha, eu fiquei rico, tá? Olha só, então ele fala aqui sobre isso. Quando começou a se envolver, pelo fato que a linhagem de Caim caída cria... Você tem ideia? Caim, ele levanta uma cidade roubando e matando. É só você ler. Então, a maldade estava com essa geração de Caim. E eles se casaram. O que aconteceu? Olha o que a Bíblia diz aqui. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz aqui, ó. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem. Você sabe o que significa de perversidade? É uma pessoa sem caráter. É uma pessoa má. É uma pessoa que não há arrependimento. É uma pessoa que não se arrepende. É uma pessoa que ela é má, e cada vez mais que vai passando os dias, ela fica má mais ainda. Não há remorso. Não há arrependimento. Ela vai aumentando o grau de maldade. Isso é o significado de oh meu Deus, perversidade. É uma pessoa que cada vez mais ela vai criando maldade na sua comunidade. E quem observou isso aqui, que se você vai ver, foi Deus que observou. Isso aqui é fala de Deus. Ele fala aqui, ó, isso, nessa geração da perversidade, o homem, ó, do homem, meu espírito não contenderá.
com ele, para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então Deus, para essa geração aqui, Deus deu 120 anos para essa geração se arrepender. E deu 120 anos. O meu espírito não vai estar com esse povo, não. Mas quando Deus é misericórdia, a Bíblia diz em Lamentações 3:22, as causas de nós não sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Amém? Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós temos que se esforçar a ser melhor. Melhor pai, melhor esposa, melhor marido, filho, tá? Melhor funcionário, melhor filho de Deus. Ser justo. Ser justo. Permanecer na verdade que a palavra, permanecer no ensino da palavra, aquilo que a palavra nos ensina a viver. Porque Deus, ele desceu para ver essa geração e essa geração estava perdida. E cada vez mais essa geração era má. O que foi que os filhos de Deus fez? Se envolveu com essa maldade toda. Aí ele vem aqui no 4. No 4, não vamos ler aqui o versículo 5. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Ele repete aqui de Deus de novo, que a maldade tinha aumentado na terra. Deus foi dando os dias para aquela geração. Amém. Deus deu os dias para aquela geração, mas cada ano que se passava, eles ficavam mais, cada vez mais ruins, mal, sem amor, sem misericórdia. Matavam igual matava passarinho. Aí Deus vem aqui e fala de novo. Aqui, no versículo 5, para terminar. Que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Amado, tem uma palavra no livro de Jeremias 17, versículo 10. Olha só. Ele diz assim: eu sou o Senhor. Pastor, eu sou humilde. Deus te sonda. Pastor, eu sou bonzinho. Deus te sonda. Deus nos sonda. Quando nós acordamos, no dia a dia, Deus desce e vê as nossas obras. Se elas são boas, ou são más. Amém? Eu sempre reflito naquela palavra que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 16. Conhecereis pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. Por isso que nós, como cristãos, nós temos que melhorar. Cada vez mais. Melhorar como pessoa. Por que, pastor, melhorar? Porque o que reflete em nós é a graça. Quando as pessoas olham para você, ela vai ver a graça. Ela vai ver o Deus que você fala. O Deus que você prega. Você fala e os seus ombros, ou seja, os seus membros, fala aquilo que tua boca fala. Porque não adianta eu falar e os meus membros fazer o contrário. Fé invisível. Obra visível. Por isso que Jesus falou, não crê nas minhas, ou seja, não crê em mim, creia nas obras. Porque as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Então, é visível. Como que você vai ganhar os seus parentes? As obras. A sua família te vê. Os seus filhos te vê. Quem vai dar testemunho de você é a sua esposa, é o seu filho. As pessoas que estão à tua volta que vai testemunhar de você. Então isso aqui estava visível para Deus. E Deus falou assim: olha, eu sou Deus, coração dele. Eu vi, eu conheço, porque Deus era onisciente, né? Deus é onisciente. Então Deus viu
o futuro. E Deus falou aqui, ó, o que ele fala aqui. E seu coração era sempre para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens também, os animais grandes, pequenos, as aves do céu. Arrependi-me de ter feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé achou graça diante de Deus. Deus, ele decidiu destruir. A decisão de Deus foi: vou destruir. Porque Deus não vinha misericórdia, não vinha arrependimento na vida daquele homem. Amado, se arrepender. O que é se arrepender? Você largar o erro e voltar para o caminho. Se arrepender é você voltar pelo mesmo caminho que você errou, que você pecou, voltar vendo tudo que você fez e você se compadecer de você mesmo. Poxa, eu errei. Você sabe o que foi a decisão do filho pródigo? Ele estava no chiqueiro. O filho pródigo estava no chiqueiro. E no chiqueiro ele lembrou do pai, mas ele se arrependeu. Eu te pergunto, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Você vai ficar nessa situação que você está vivendo? Ou você vai trilhar o caminho que é para você trilhar, que é o caminho do arrependimento? Largar o que está trazendo desconforto para a tua casa, desconforto para o teu relacionamento, desconforto para a tua vida pessoal. A raiva, ela não tem que operar na tua vida, nem o ódio. Pastor, já me fizeram muito mal, eu sei. Pastor, já me rejeitaram, me humilharam, me afrontam, me pisam. Eu sei de tudo isso. Jesus falou bem assim: se mandar andar uma milha, ande duas. Se te bater numa face, da outra face. Jesus estava falando sobre perdão. Porque se você não perdoar, você não vai sobreviver a esse caos que nós estamos vivendo. Você vive mais perdoando aqueles que têm ofendido você do que você pedir perdão. Amém? Foi isso que Jesus falou para Pedro, e Pedro ficou nervoso. Mas não, toda hora perdoar, toda hora tem que perdoar. Toda hora tem que perdoar. Porque vão passar a vida inteira as pessoas nos ofendendo, nos humilhando, tirando. Mas esse é o caminho da cruz, é o perdão. É o caminho. Aqui no versículo 13, falando sobre o fim dessa geração aqui. Aí ele fala aqui no versículo 13: e Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Por causa deles, destruirei o homem. Porque Deus escolheu destruir, porque Deus viu que no coração dele não havia arrependimento e não ia haver. Cada vez mais a maldade crescia. E quando Deus destruiu, aí Jesus veio. Aí se cumpre a promessa. Aí quando nós lemos aqui no livro de Mateus capítulo 3, nós lemos aqui João Batista já anunciando. Aqui no livro de Mateus 3 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto, anunciado pelo profeta Isaías. Quando começa o fim? Quando Jesus surge no batismo. E João dizia: arrependei-vos, raça de víboras.
Quem vai escapar da ira vindoura? Nós estamos lendo aqui o Apocalipse, eu falo para você, vinha de sexta-feira, às 19h30, venha. Tenha sede de conhecer Jesus. Venha ler a palavra e você vai ver que o fim está pronto, Batista. O reino está próximo. Aí Marcos, no livro de Marcos 1, versículo 15, falando do reino e do fim, olha que Marcos fala aqui. Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículo 15, ele diz assim, Marcos: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia nas boas novas. Eu vou repetir, você que está em casa, para você gravar no seu coração. Olha só que ele fala aqui: arrependei-vos. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Creia nas boas novas. Creia na palavra. Creia naquilo que está escrito. Porque vai acontecer. O que eu estou falando aqui não é figurado, é literal. Vai acontecer. E nós temos que estar pronto para esse momento. O fim está próximo. Vou repetir. O fim chegou para muitos hoje. O fim chegou para muitos ontem. Por isso que nós temos que estar prontos, porque ser cristão não é somente ouvir os cultos. Aonde você vai, você é igreja, Paulo falou que nós somos templo do Espírito. Você é templo no teu trabalho, você é templo na sua família. A sua família é pagã. A luz está lá na sua família, porque você é luz. A luz está brilhando lá. Você está entendendo? Você é o altar, você está lá. Quando as pessoas olham para você, a luz do Evangelho reflete em você. Olha que poder! Reflete em você. As pessoas olham para você, vê o Evangelho, vê a palavra, vê o Cristo ressurreto. Você é o porta-voz, é o sacerdote enviado por Deus aonde você está, aonde você vai, você é o representante do reino. Desse reino que a Bíblia está falando. Por isso que Jesus, aqui em Mateus 24, falando para os discípulos sobre acerca do fim. E quando você vai ver o Velho Testamento também apontava o fim. Quando você vai ler o livro de Isaías, o profeta Isaías, lá em Isaías fala que os homens iam fazer casa debaixo da terra. Hoje não faz? Os bilionários estão fazendo casa debaixo da terra, porque eles creem que vai ter uma guerra nuclear. O cara do Facebook, ele gastou 2 bilhões, foi 3 bilhões para fazer uma casa debaixo da terra. Um hotel debaixo da terra. E muitos estão fazendo isso. Até o ímpio sabe que o fim está chegando e eles estão fazendo. E nós, como os cristãos amados, nós vivemos como está tudo certo. A gente acorda de manhã, vai trabalhar, não faz o devocional, não ora, não faz nada, vai trabalhar, come, bebe. Tem a programação certinha do trabalho, de viajar, já está se programando, comendo, bebendo, tudo mais. Ele não se prepara para a volta de Cristo. Pastor, quem se prepara, nós vamos aqui ler aqui na Bíblia, vigia. Quem se prepara sempre está atento. Atento o quê? As notícias. E Jesus falou assim: raça de coração duro, incrédulos, você me pede um sinal. Você quer um sinal? Olha o tempo. Vê o tempo. Quando ele fala assim, vê o tempo, assim, olha, aquele que os profetas, os salmistas e a lei
fala, está aqui dentro de vocês. Jesus estava falando para os fariseus e saduceus, tudo aquilo que eles falaram está aqui se cumprindo. Está diante dos seus olhos e você não crê. As coisas estão diante dos nossos olhos e a gente não acredita. Sempre nós estamos na expectativa que vai ter mais um dia. Aí você vai dormir com raiva, porque você acha que tem mais um dia. Você passa o dia inteiro com raiva, você fica uma semana inteira com raiva, você fica um mês com ódio, você passa 2 anos com ódio, achando que vai dar tempo. Essa é a situação que muitos vivem. E a Bíblia aqui, olha o que Sofonia falou. Sofonia já apontava, sou o filho. Sofonia capítulo. Isso era a palavra do profeta. O profeta já estava apontando que ia acontecer. Você está entendendo? Pastor, leia a palavra. Pastor, mas os meus estão se divertindo, bebendo, comendo. Eu não estou falando que você vai deixar de viver. Que você não vai deixar de você viajar, de você ter as suas coisas. Eu estou falando que você tem que colocar como centro Deus na tua vida. Nós esquecemos de colocar Jesus como centro. E quando nós passamos a nossa dificuldade, passamos nossos problemas, sempre que Jaqueline não nasce, nós culpa Deus. O homem culpa a Deus esses dias. Eu vi pessoas culpando a Deus dos seus pecados, das suas escolhas. Jeremias falou no livro das Lamentações de que se queixa após um homem vivente, cada um queixa dos seus próprios pecados. Quando você começa a se queixar, olhe para a tua vida, olhe o que você está plantando. Eu estou queixando dos meus pecados, das minhas escolhas. As minhas escolhas me trouxeram até aqui. Os meus pecados me gerou esse desconforto. Essa situação que eu estou enfrentando. Como que eu posso melhorar? Ei, lendo as escrituras. E mais, colocando em prática aquilo que você lê. Porque se você lê e não colocar em prática, não vai ter efeito. Só há efeito se eu me esforço em praticar. Só há efeito se eu andar 1 milha. Só há efeito se eu andar 2 milhas. Só há efeito se eu dar outra face. Só há efeito se eu perdoar. Só há efeito se eu me esforçar em viver a palavra. Não tem outro caminho. Não tem estratégia. Estratégia é virar a cadeira e dar 7 passos para a produção. É Sueli. Bebê da Sueli. Um milagre é fazer. Um milagre é você fazer, você vivenciar. É você sentir as dores de parto, porque a gente sente dor de parto. Paulo, ele declarava que ele sentia dor de parto pela igreja. Porque doía na alma, doía na carne. Tem dias que a carne dói. Tem dias que você quer falar, tem dias que você quer quer chegar mais junto, tem dias que você quer voar no pescoço. Tem dias que você, meu Deus, eu vou largar esse homem, não aguento mais essa benção. Não aguento mais essa benção. O homem cabeça dura, teimoso, está se lascando e está insistindo. Tem dias que nós estamos assim, nervoso. Porque você está vendo o camarada ir para o buraco, você está tentando puxar o camarada, mas o camarada quer ficar, sabe aonde? No esgoto. Porque o caminho sem Deus é inferno. O caminho de cima do muro é inferno. Ou você está ou você não está. Você é ou você não é. Não tem outra alternativa. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para nos levantar. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Como a nossa vida é boa. Olha o país que você vive.
É por isso que o cristão é folgado. Ele tem liberdade de trabalhar, tem liberdade para ir, tem liberdade para vir. Agora tem uns que estão querendo ter essa liberdade, né? Mas o pau vai torar. Mexer na liberdade, não, do povo está cheio de liberdade para ir para vir, você vai ver o que vai acontecer. Olha só. E Jesus falou para os discípulos: vai acontecer. Gente, estava falando aqui da Jesus. Vai acontecer. Depois de 40 anos que Jesus deu essa palavra aqui, o templo foi destruído. O general Tito destruiu Jerusalém. Os judeus ficou 2000 anos sem bandeira, sem pátria. Você sabe o que é isso? Mas tinha uma palavra de esperança. Ezequiel falou que o povo seria trazido de todas as nações e ia voltar para a pátria. Deus não mente. A palavra não mente, então se prepare, porque não vai melhorar. Se prepare que para nós cristãos vai apertar o negócio. Se prepare. Esteja pronto para você não negar Jesus. Esteja pronto para quando alguém colocar uma arma na tua cara, nega ou vai morrer. Esteja pronto para ser preso, açoitado. Se prepare. Esse é o caminho da perseguição. Porque todos foram perseguidos. Apóstolos, discípulos, essas gerações todas, açoitado, perseguido. Bom, isso aqui vai ser a escolhida a ficar de boa. Não vai. Não vai. Então se prepare para ser um porta-voz, um sacerdote que leva a mensagem do Evangelho. Mas Jesus estava falando aqui, quando você vai ver o texto e o contexto, para nós encerrarmos aqui, ele fala aqui no versículo 42, portanto, vigiai, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entenda isso, se o dono de casa soubesse que a hora e a noite, o ladrão viria, ele ficaria guardando, não deixaria que a sua casa fosse roubada. Então, amado, nós temos que estar atentos. O fim está aí, está chegando. Pastor, eu tenho que ficar pronto, preparado. Porque eu sei o que está acontecendo, porque eu leio Bíblia. Quando eu olho para a televisão, eu vejo as notícias. A pedofilia cresce cada vez mais. A injustiça cada vez mais. Não há mais justiça no país. Não há mais lei no país. Há lei para quem tem recurso. Aquele que não tem recurso não tem lei. Isso é visível para todos nós. Isso é visível. Então, a gente está vendo o amor se esfriar. Cada vez mais as pessoas estão se afastando. Cada vez mais as pessoas elas não creem no Evangelho. As pessoas não creem na palavra. Porque estão comendo, estão bebendo, estão vivendo. Olha, eu ganho muito bem. Eu sou milionário. Sou rico. Está igual Jesus advertiu lá no livro de Lucas, capítulo 12, 22. Havia dois irmãos brigando por causa da herdade, da herança. E Jesus falou assim: Jesus, manda meu irmão, dá minha parte. E Jesus falou assim: eu com isso? Eu não tenho nada a ver com a briga de vocês dois, não. Aí Jesus começou a contar uma parábola sobre a riqueza. Havia um homem, um certo fazendeiro, que ele investiu na lavoura muito. E foi um sucesso a lavoura do homem. Olha só, foi um sucesso a lavoura. Ele tirou o triplo, o quadruplo mais que ele tirou das outras colheitas. E ele foi lá todo feliz, alegre. Falou: opa, agora que eu fiquei mais rico. E ele colheu, ele falou assim: meu Deus do céu, os meus celeiros não vai dar porque eu estou muito rico, estou poderoso. Oh glória, estou poderoso. Ele pegou todos a colheita, derrubou os celeiros, fez outros maiores. E falou para os vizinhos: estou mais melhorado, falou para os amigos: estou rico, estou muito dinheiro, tenho muito dinheiro. Tenho muito dinheiro.
que aconteceu? Na hora que ele colheu tudo, que o celeiro estava top, aí chega de madrugada, ele vai dormir. Aí de madrugada alguém faz uma visita para ele e fala assim: acorda. Estou rico. Acorda! Opa! Ele, o que foi? Louco, hoje pedirão a sua alma. O que você tem para apresentar a Deus? Jesus respondeu para aqueles dois irmãos que o mal é a ganância, que vai ficar tudo aí. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, que você tem que ter suas coisas. Não é sobre isso. É sobre aonde está o teu coração. Está inclinado aonde? Aonde está o seu coração? Inclinado ao quê? Pode dar um glória, eu deixo aí. Dá uma olha, glória. Oi, glória. Um silêncio, hein? Nem Salomão entrou a sua glória, esse silêncio todo. Oh, aleluia. Essa palavra é para você refletir mesmo. Jesus está voltando. Então, amado, Jesus é caminho, verdade e vida. O fim está próximo. Obrigado.